Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. E hoje é a lição da Escola Sabatina, que tem como tema As Nações, parte 2. Eu acabei de gravar um vídeo sobre a ressurreição dos mortos, que vocês assistam o vídeo. E antes de eu falar desse tema da lição da Escola Sabatina, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos aqui para a lição da Escola Sabatina, As Nações, parte 2. E o verso áureo diz assim: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmos 46, verso 10. Então, o que está dizendo aqui? Que Deus, ele tem que ser exaltado em todas as nações. E onde as nações estão? Na terra. Então, todas as nações têm que buscar a Deus. Deus tem que ser exaltado, glorificado e adorado. Ao longo dos séculos, alguns têm argumentado que Deus desejava a queda, que era a sua intenção que os seres humanos experimentassem o pecado e a morte, e assim o levassem, na pessoa de Jesus, à cruz, de que outra forma ele poderia ter demonstrado de modo impactante seu amor pela humanidade? A ideia é que Deus precisava que a humanidade pecasse? Essa ideia é uma sugestão horrível. Jamais foi a intenção de Deus que Satanás ou a humanidade pecassem. A rebelião foi uma tragédia de grandes consequências, e nossa alegria em Deus teria permanecido completa se nossos primeiros pais não tivessem desobedecido. Qual que foram os primeiros pais? Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou para eles não comerem. Foi aí que houve a queda dos primeiros pais. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, porque eles comeram do fruto proibido, que Deus falou para eles não comerem. Foi aí que entrou o pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva. Leiam Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, quer dizer, a queda, que fala da queda, que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa semana, continuaremos examinando os problemas causados pela queda da humanidade e o desejo de estabelecer um governo humano em oposição ao governo divino. Essas verdades são reveladas poderosamente no livro de Daniel, que mostra que Deus estava certo quando advertiu seu povo sobre o que aconteceria quando se afastasse dele e escolhesse reis terrenos. Foi isso que os israelitas obtiveram: reis terrenos e pecadores, dominando pecadores, que nunca é uma boa combinação. O que isso quer dizer? Que os israelitas tinham um rei. Eles não precisavam de um rei terreno. O rei dos israelitas era Deus. Deus é o rei. É Deus que está no controle de tudo. É Deus que conhece tudo. Deus conhece o futuro e o presente e o passado. Deus sabe o que vai acontecer nos últimos dias que estamos vivendo aqui nessa terra. Deus é que sabe de tudo. Deus sabe todas as coisas. Parte de domingo, o primeiro mandamento. O Éden era uma sala de aula para nossos pais, um lugar em que a interação com as criaturas ensinaria a eles e aos seus descendentes sobre Deus. O santo casal não era apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instrução do sábio Criador. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito,
em conhecimento. Jó 37, verso 16. Conferiam-lhes uma fonte inesgotável de instrução e prazer. Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 26. Pergunta número 1. Leia Gênesis, capítulo 2, do verso 9 a 17. Qual foi o primeiro mandamento, uma proibição que Deus deu à humanidade? E por que ele era tão importante? Qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para os primeiros pais? Que deu para Adão e Eva? Para eles não comerem do fruto do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o primeiro mandamento que Deus deu para eles, para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque um dia que eles comerem, eles morreriam. Isso foi primeiro mandamento que Deus deu, a proibição de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Leia aí Gênesis, na sua Bíblia, capítulo 2, dos versos 9 a 17. Leiam e vocês vão ver qual foi esse primeiro mandamento que Deus deu para os primeiros pais. O primeiro uso do verbo hebraico, traduzido como ordenar, ocorre em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, em que Deus deu aos seres humanos a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como algum conhecimento pode ser proibido, não é sempre benéfico experimentar mais e conhecer mais. Segundo as Escrituras, a resposta é não. Deus tinha a intenção de transmitir uma educação completa ao seu povo, poupando do sofrimento de longo prazo, que algum conhecimento trouxesse, como que aconteceria depois quando as pessoas escolhessem governar a si mesmas, em vez de serem governadas pelo próprio Senhor. Milênios depois, quando Israel pediu um rei, o Senhor apresentou as consequências dessa escolha, como vimos na semana passada. Ele também informou que a decisão de se afastar de seu governo direto duraria até o fim dos tempos. À medida que os reis se corrompiam, o povo da aliança se tornou tão mundano que eles lhe deu ainda mais do que desejavam, um governo humano. É esclarecedor estudar o livro de Daniel. Tendo em mente esse pano de fundo, percebemos que a marcha dos impérios não é apenas uma acusação contra as nações, os gentios, mas também uma acusação contra as falhas de Israel. Sua recusa em seguir os mandamentos de Deus, séculos de dominação, em vez da liberdade dada no Éden, se tornaria uma nova sala de aula na qual corações dispostos poderiam testemunhar o contraste impressionante entre os reinos deste mundo e o reino de Deus. Então, fala aqui do primeiro mandamento, né? Que Deus deu para os primeiros pais, que não era para comer do fruto, e eles comeram. E eles foram expulsos. Perderam a eternidade que eles tinham. A parte de segunda-feira. Daniel capítulo 2. Durante o cativeiro babilônico, por meio de Daniel, Deus apresentou algumas das descrições mais convincentes do relacionamento entre seu povo e os reinos do mundo. Seu povo não era mais autônomo. Ele agora estava colhendo as consequências de suas escolhas e, quem sabe, aprendendo com elas. Leia Daniel capítulo 2, dos versos 31 a 35. Apresenta uma visão panorâmica da história do mundo até o fim. Que verdades aprendemos com essa profecia extraordinária? Leia aí na sua casa Daniel capítulo 2, dos versos 31 a 35. No fim do século XIX, muitas pessoas estavam exalando uma nova confiança no progresso humano. A Exposição de Paris, em 1900,
por exemplo, foi uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que, com todos os avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores havia o grande otimismo de que os ideais do iluminismo, como o poder da razão e a capacidade humana de aperfeiçoar continuamente, inaugurariam uma nova era. No entanto, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, destruiu esses sonhos, e no fim do século XX, mais de 200 milhões de pessoas haviam morrido em guerras. Avançamos em tecnologia, mas não no sentido moral. Martin Luther King Jr. disse: temos mísseis teleguiados, mas pessoas desnorteadas. Isso é assustador. Muitos estudiosos das profecias observam que os metais de Daniel 2 vão dos mais valiosos para o menos valioso: ouro, prata, bronze, ferro e, por último, parte de ferro e parte de barro. Charles Darwin, Karl Marx e outros pensadores do século XIX tentaram nos convencer de que a humanidade está de alguma forma progredindo, evoluindo em termos biológicos e sociais. Ainda que a existência humana tenha melhorado em alguns aspectos, quando tentamos vislumbrar o futuro do mundo, observando como ele é governado, é muito difícil ter uma visão otimista de paz, segurança e prosperidade. Aqui, leia Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Apesar dessas advertências de Jesus, como podemos ser confortados por saber que ele já nos falou sobre esses sinais? Aqui Jesus falou dos sinais que aconteceria no mundo. Jesus profetizou isso. E está acontecendo. Nós vimos em televisões. Aqui diz assim: vocês ouvirão falar de guerras. Não está acontecendo guerras? Rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não tem fomes, terremoto em vários lugares? A fome e terremotos não estão acontecendo? Isso são sinais que Jesus profetizou e está acontecendo. Nós estamos perto do fim. Como eu disse, Jesus está voltando. Em Daniel capítulo 2, fala de uma estátua assustadora que Nabucodonosor sonhou com essa estátua. No dia seguinte, Nabucodonosor chamou os magos, os feiticeiros, para interpretar esse sonho. Mas eles não conseguiram interpretar. E o que aconteceu? Nabucodonosor chamou Daniel. Olha, Daniel, interpreta o sonho. E Daniel interpretou o sonho da estátua. Babilônia era a cabeça de ouro. Daniel falou: olha, Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Depois vai vir um reino inferior a você, que é peito e braço de prata, que são os médios e os persas, que vai destruir Babilônia. Depois dos médios e persas vem a Grécia, que é quadris de bronze. Alexandre o Grande destruiu os médios e os persas. Depois as pernas, que foi Roma, que Roma destruiu a Grécia. Então todos esses reinos foram destruídos, foram aniquilados. E hoje nós estamos nos pés da estátua, nos últimos acontecimentos deste mundo, que quando Jesus voltar, ele vai aniquilar esses reinos que estão aqui governando, esses reinos de corrupção. Jesus vai destruir. É só vocês lerem Daniel capítulo 2. Vocês vão ver lá que eu estou falando sobre a estátua assustadora. Vamos na parte de terça-feira. Daniel capítulo 7. O sonho de Daniel 2 foi apresentado inicialmente ao rei babilônico.
A visão de Daniel 7, por outro lado, foi dada a um profeta hebreu, um membro do povo da aliança. Essa visão em Daniel 7 foi dada a Daniel. Daniel que viu essa visão. Daniel viu essencialmente a mesma coisa que Nabucodonosor, mas de uma perspectiva diferente. Em vez de uma estátua, ele contemplou nações surgindo do mar, com o vento agitando a água. Essas nações estavam em conflitos constantes, causando mudanças perpétuas no poder. A Bíblia usa a ilustração de inundações e ondas para descrever o tumulto entre as nações. Em contraste, a terra prometida, pelo menos durante algum tempo, foi uma espécie de ilha de paz e segurança em meio a um mar de reinos. Era uma nação sagrada, firmadas na base do governo de Deus, em oposição às nações rebeldes. Pergunta número 3. Leia Daniel capítulo 7, versos do 1 ao 3. Essa cena contém bastante movimento e mostra bestas que subiam do mar. Que lições tiramos dessas imagens? Daniel observou os ventos agitando o mar, quando de repente os animais começaram a subir para a terra, ao seu território. Os problemas dos gentios se tornaram problemas do seu povo. Israel escolheu viver como gentios. Então agora viveria com os gentios, sobre o poder deles, começando com a dominação babilônica. O povo da aliança nunca mais desfrutou autonomia completa ou duradoura. Essa perda de autonomia durará até o fim, quando Cristo for restaurado ao seu lugar como rei. Na época do Novo Testamento, o povo de Deus continua a sofrer sobre o Império Romano e depois sobre as perseguições do Chifre Pequeno, o sucessor de Roma pagã. Embora algumas nações tenham sido melhores do que as outras, e alguns períodos tenham sido mais pacíficos do que os outros, a maior parte da história tem sido uma tragédia após outra, um opressor depois do outro, e tudo isso sob o domínio de governantes que afirmam ter as melhores intenções para seu povo. Isso contrasta com o governo que Deus desejava, se a nação ao menos o tivesse escolhido. Parte de quarta-feira, entre a terra e o mar. As imagens da terra e mar na Bíblia, especialmente nas profecias, são muito instrutivas. Pense nos símbolos da terra e mar, contrastado nas profecias bíblicas. Simbolicamente, quando a terra e o mar estão justapostos, terra frequentemente representa o mundo ordenado, ou mesmo a terra de Israel, ao passo que mar se refere às nações gentílicas, que ameaçam como o mar ameaça a terra. Os santos selados e a grande tribulação, em estudos sobre Apocalipse, temas introdutórios. Nesse contexto, a terra é um lugar de estabilidade, com base no governo de Deus. Já o mar representa a turbulência das nações, com base no orgulho humano. Pergunta número 4. Tendo em mente a ideia apresentada acima, leia Apocalipse 12, verso 15, 16, capítulo 13, verso 1 e 11. Observe a justa posição entre a água e terra, como esses símbolos são usados e como nos ajudam a compreender a profecia. O dragão usa a água para perseguir a mulher, que é a igreja. Nas profecias, a água frequentemente simboliza governos terrestres, como a turbulência e o caos que os acompanham. Portanto, vemos que Satanás foi capaz de usar os povos instigados por seus líderes para perseguir o povo de Deus durante a grande parte da história da igreja. Os adventistas entendem que Apocalipse 12, verso 16, se refere à migração de crentes perseguidos em direção ao novo mundo, a América, com base no que vimos sobre o simbolismo de terra e mar. O que isso diz sobre a fundação dos Estados Unidos?
Poderíamos considerar essa terra para onde o povo de Deus fugiu como uma espécie de terra prometida. Seria por isso que a besta que subiu da terra inicialmente se parece com um cordeiro. Embora os Estados Unidos nunca tenham sido o novo Israel que seus fundadores gostariam que fosse, por muito tempo essa nação tem sido uma terra de liberdade religiosa para as pessoas oprimidas por suas crenças. No futuro, a besta semelhante a um cordeiro falará como o dragão. Apocalipse 13:11. Os Estados Unidos, que têm sido um farol de liberdade, se tornarão um perseguidor. Isso ocorre quando nações governam a si mesmas, em vez de serem governadas por Deus. Isso acontece porque quando a nação quer ser governada por si mesma, não deixa Deus governar. Isso é muito sério. As nações querem ser governadas por si próprias. Como Israel pediu um rei humano, sendo que Israel já tinha um rei, Deus. Israel desprezou Deus, que era o rei deles, e pediu um rei. E olha o que aconteceu com Israel. Israel foi a decadência com Saul. Saul foi um rei que não obedeceu a Deus. Saul fez a sua própria vontade, seguindo seus próprios caminhos. Saul não pedia orientação para Deus. Ele mesmo se orientava. Ele mesmo fazia seu próprio caminho. Foi aí que ele caiu. Que Deus tirou o seu reino e deu para outro, que foi Davi. Quando a nação coloca Deus em primeiro lugar, a nação vai bem. Os governantes governam bem, porque estão sob a orientação de Deus, colocam Deus em primeiro lugar. Quando não coloca, a nação cai e o rei cai junto, o governante cai junto. Parte de quinta-feira. Profetize de novo. A igreja remanescente nasceu no Novo Mundo para onde fugiram no século 17 e 18, o que buscavam liberdade religiosa por causa dos obstáculos religiosos e políticos que existiam em outros lugares. Dificilmente o início desse movimento teria sido veloz e poderoso em outro lugar, como foi no território que se tornou os Estados Unidos. Pergunta número 5. Leia Apocalipse 10, dos versos 1 a 11, que descreve o nascimento do movimento remanescente. Procure os elementos que estudamos como nações, terra e mar. Quais são as principais ideias apresentadas nesse texto? O anjo grita com voz forte, assim como os 3 anjos, e o outro anjo. Esse é um momento urgente na história quando é estabelecida a obra da igreja remanescente, que diz: respeito a povos, nações, línguas e reis. O anjo tinha na mão um livrinho representado o livro de Daniel, que estava aberto pela primeira vez depois de muitas gerações. Ele tinha um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Isso pode indicar que a mensagem alcançaria o mundo inteiro, tanto o velho mundo quanto o novo mundo. Também pode se referir ao fato de que essa mensagem se destina a todas as nações, os que vivem na terra, o povo de Deus, e os que vivem no mar, os gentios. No fim da história do mundo, será iluminado com a glória de Deus. E as mensagens de Apocalipse 14 serão levadas a todas as pessoas, assim como a missão de Israel. Nossa tarefa como igreja é pregar o evangelho ao mundo. Então, isso quer dizer, nós como igreja, você como igreja, você tem que pregar o evangelho, levar o evangelho para as pessoas. Você não precisa sair daí, de onde você está. Você pode pregar aí no seu bairro, levando a palavra de Deus, falando de Jesus para as pessoas, pregando o evangelho de Jesus, falando da volta de Jesus. Deus está conduzindo a história humana à sua grande conclusão, o fim dos impérios humanos e a entronização eterna de Cristo. A Bíblia deixa claro que todos os reinos deste mundo serão destruídos e não restarão vestígios deles,
e de seus legados horríveis. Serão substituídos pelo reino eterno de Deus, onde o pecado, sofrimento, doença, mal e morte nunca mais entrarão. Então, quando Jesus voltar aqui nessa terra, ele vai destruir esses reinos indignos, esses reinos que não querem saber das pessoas, que querem ver seus próprios lados, quer reinar por si mesmo. Jesus vai aniquilar esses reinos, vai acabar com esses reinos e vai estabelecer o seu reino aqui na terra. O seu reino vai ser eterno, onde não vai ter mal, não vai ter morte, não vai ter mais nada. O mal não vai reinar no reino de Cristo, porque isso vai estar acabado. O pecado vai estar aniquilado. Por isso que nós temos que estudar as profecias para não sermos enganados. Estudem as profecias, leiam o livro de Daniel. O livro de Daniel e Apocalipse são a mesma coisa. Daniel é profecia, Apocalipse é revelação. As profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. Nós temos que estar de olhos atentos, se preparando para a volta de Jesus. Parte de sexta-feira, estudo adicional. O fogo que consome os ímpios purifica a terra. Todo vestígio de maldição é removido. Não existirá nenhum inferno ardendo eternamente para fazer os resgatados se lembrarem das terríveis consequências do pecado. Apenas uma lembrança permanece. Nosso Redentor conservará para sempre as marcas de sua crucificação. Em sua fronte ferida, em seu lado, em suas mãos e pés estarão os únicos vestígios da obra cruel realizada pelo pecado. Ao contemplar Cristo em sua glória, o profeta declarou: raios brilhantes saiam de sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Suas mãos e seu lado ferido, de onde fluiu a corrente carmesim que reconciliou o ser humano com Deus. Ali está a glória do Salvador. Ali está o esconderijo de sua força, sendo poderoso para salvar. Mediante o sacrifício da redenção, ele foi forte para executar justiça sobre aqueles que desprezaram a misericórdia de Deus. E os sinais de sua humilhação são sua mais elevada honra. Os ferimentos do Calvário proclamarão louvor e declararão o poder de Cristo. O Ellen G. White, O Grande Conflito, página 557. Então esse foi o estudo das Nações, parte 2. Que vocês leiam todos os textos que eu falei para vocês. Leiam, reflitam, pensam nesse texto, meditem nos textos, que é muito importante a gente meditar na Bíblia. Vocês têm que ler a Bíblia, estudar as profecias, para vocês não serem enganados por esses falsos profetas que pregam aí o engano. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações.